Olá, queridos alunos do segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Que maravilha, fico muito feliz. Hoje nós teremos duas aulinhas, língua portuguesa e história. Então, prestem bastante atenção, porque nós temos conteúdos novos, tá certo? E, como nós já vimos nas aulas passadas, nós estudamos sobre o alfabeto, certo? Essa é a nossa aulinha de língua portuguesa, certo? E junto com o alfabeto, em seguida nós vimos as letras maiúsculas, o emprego das letras maiúsculas e minúsculas, certo, gente? Então, hoje nós vamos ver um conteúdo novo e vamos trabalhar um texto também que o nosso livro traz. Esse texto onde nós vamos trabalhar o vocabulário e trabalhar a interpretação dele. O que é a interpretação do texto? É eu ler aquele texto e saber sobre o que aquele texto está falando. Não é apenas eu ler e dizer, eu não sei o que aquele texto falou. É eu ler e interpretar. É tanto quando eu faço a leitura do texto, eu também faço perguntas em seguida. Para quê? Para que vocês trabalhem essa interpretação, para saber sobre o que foi que o texto falou em determinada parte. Ou o que foi que o texto falou lá no final? O que foi que aconteceu com o personagem principal? São essas perguntas que eu faço para vocês que trabalham, sim, a interpretação de texto. Certo? Então, vamos lá agora para os nossos slides e vamos acompanhar aqui a nossa aulinha de hoje. Sobre o que será que nós vamos falar? Qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar? Trabalhamos aqui palavras com FV. Então, aqui nós vamos trabalhar a escrita de vocês. Que escrita é essa, tia? A escrita de palavras com F e a escrita de palavras com V. Por que, tia, com essas duas letrinhas? F ou V? A menina está perguntando. As letras F e V têm sons parecidos e, às vezes, confundem na escrita. Então, gente, ó, o F, repitam aí comigo. F, V, V, F, V. Então, se vocês observarem, a pronúncia, o som deles é muito parecido, certo? F, V, V, F. Então, nós vamos ver aqui palavras parecidas. Por quê? Porque muitas crianças confundem. Como assim, tia, confundem? Escrevem uma palavra que era para ser com F, escrevem ela com V. Por quê? Quem é a família silábica do F? Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Já a família silábica do V? Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. Então, se você observar, Fá, Vá, são parecidos sim, confundem muitas crianças. E, então, nós devemos sempre estar trabalhando Fá, Fé, a pronúncia das sílabas, a pronúncia de palavras que são escritas com essas duas letras, tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Certo? Vento forte. Alice Pena de Azevedo. Vento que vem, vento que vai. Vira e revira, avança e lá vai. Esse é o som que o vento fez. E se vocês observarem aqui nesse texto, nós trabalhamos bastante a letra V, certo? Que são palavras vento, vem, vai, vira, revira, avança, certo? Então, nós devemos sempre observar. Todas essas palavras, elas foram escritas com V. Temos também muitas palavras escritas com F, textos que trabalham a escrita da família do F. Mas aqui eu trouxe para vocês a escrita do V, porque geralmente são escritas palavras com V que são escritas com F. Então, a maior dificuldade está aqui na letra V, certo? Que tem a família silábica Vá, Vé, Vi, Vó,
vu, ok? O F estava muito chateado. Algumas pessoas faziam uma confusão enorme na hora de escrever uma palavra em que ele aparecia, trocando por V. Assim, o F teve a ideia de procurar um V para resolverem o problema juntos. Foram procurar o dicionário. Quem sabe ele poderia dizer o porquê dessa confusão toda. O dicionário, com seu incrível conhecimento, foi logo respondendo: é simples. Para aprender bem, é preciso estar sempre lendo e prestar atenção na pronúncia das palavras. Veja, por exemplo, estas duas palavras, faca e vaca. O F e o V, mais satisfeitos, foram pesquisar mais palavras com sons parecidos. Fera, vera, farinha, varinha, fila, vila. Então, se vocês observarem aqui, algumas palavras só trocam a letra F pela letra V para formar outra palavra. Aqui eu coloquei vaca e faca, são os que são parecidos, que nós trocamos apenas as consoantes V e F. Varinha e farinha. Vila e fila, certo? Então, vocês têm sempre que observar, como o seu dicionário disse, observar e prestar atenção na leitura, na pronúncia das palavras que vocês estão lendo, certo? Assim, vocês vão conseguir identificar se naquela palavra vai um V ou se vai um F. No nosso texto, no nosso livro também, vamos trabalhar o texto, e o texto que nós vamos trabalhar é esse, a coruja e a águia, certo? Então, vamos lá, acompanhe a leitura na página 25 e página 26. Eram inimigas de muito tempo, a coruja e a águia, mas um dia resolveram se acertar e fazer as pazes. Seremos um exemplo de amizade para toda a floresta, disse a coruja. Combinado, concordou a águia. De hoje em diante, você não comerá mais meus filhotes. Concordo, respondeu a águia. Mas os filhotes de aves são tão parecidos uns com os outros. Como saberei que são os seus? Que pergunta tola! Os meus filhotes são os mais bonitos da floresta. Tem a penugem brilhante, olhos que faíscam de alegria e um corpo cheio de graça. Eles transpiram beleza. Ah, então será fácil reconhecê-los, disse a águia. Resolvido isso, passaram-se alguns dias e, quando sobrevoava a floresta, procurando alimento, a águia encontrou 3 filhotes de aves feios, cinzentos e desengonçados. Tenho certeza de que esses aí não são os filhotes da coruja, disse a águia, e os abocanhou com gosto. Quando a coruja voltou para o seu ninho, encontrou vazio. Dos seus filhotes, restava apenas algumas penas. Não teve dúvida de que a águia os havia devorado e foi acertar as contas com ela. Traidora! Você rompeu o nosso acordo e devorou os meus lindos filhotes. Lindos? Sinto muito, dona Coruja, mas de lindo eles não tinham nada. Eram 3 monstrinhos, isso sim. Quem mandou a senhora exagerar? Moral da história: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, gente, o que foi que vocês entenderam sobre esse texto? A coruja e a águia. Se vocês observarem, eles eram os personagens principais, né? A coruja e a águia. A águia gostava de comer filhotes de pássaros e fez um trato com a dona coruja. Esse trato estava relacionado a ela não comer
os filhotes da Dona Coruja. Eles seriam amigos e ela não faria isso. Só que, quando ela perguntou para a Dona Coruja como eram os filhotes, a Dona Coruja falou como ela vê eles. Já a águia via eles de outra forma. E por isso aconteceu o mal-entendido, onde a águia comeu os filhotes da Dona Coruja. Mas por que ela comeu, tia? Porque houve esse mal-entendido. A coruja falou que os seus filhotes eram lindos. Já a águia não achou isso, disse que eram 3 monstrinhos, como disse aqui no nosso texto, certo? Então, vamos agora ver aqui o vocabulário do nosso texto. Devorado quer dizer que foi comido. Monstrinhos, seres horrorosos. Esse vocabulário, gente, também está na página 26, certo? Penugem, plumagem, são as penas. Tola, que não tem juízo, insensata. Transpiram, revelam, exprimem. Então, vamos aqui para as nossas atividades, certo? Relacionadas a palavras com F e V e relacionadas ao texto a coruja e a águia, certo? Vamos lá. A página 24, que são das palavras com F e V, diz assim: troque o V por F ou vice-versa, formando novas palavras. Como eu falei na explicação, algumas palavras trocam apenas o V pelo F para formar outras palavras, ou vice-versa. Trocam o F pelo V, como nós vimos, farinha, vila, que é varinha e farinha, vila, fila, certo? Então, vocês vão fazer aqui nessas 6 palavrinhas que tem na questão número 1. Questão número 2. Complete as frases abaixo com as palavras dos balões. Vovó, Fábio, navio, feijoada, fatia, fome, fubá e Eva. Terceira, complete os quadrinhos com as palavras abaixo. Feio, navio, veículo, cavalo, fada, faca e uva. E quarta, forme frases com as palavras indicadas. Feira e violão. Essa é a resposta pessoal, certo? Cada um forma uma frase bem legal. E a página 27 e 20... Só um minuto. Na página 23 do FV, tem dizendo assim: circule nas frases todas as palavras com V e grife as palavras com F. O que é grifar? É sublinhar, passar um tracinho embaixo, certo? Então, a página 23 e 24, referente a palavras com FV, e a página 27 e 28, para trabalharmos o texto A Coruja. Marque o quadro que mostra o significado da palavra penugem. Nós vimos aqui no vocabulário, certo? Qualquer coisa, você volta ao nosso vídeo ou pode observar na página 26. Circule apenas as palavras que têm o mesmo sentido de penugem, transpiram, devorado e tola. Você também trabalha aqui na questão do vocabulário. Escreva uma frase com as seguintes palavras: monstrinho, devorado e tola. Página 28. Como foi que a briga entre a coruja e a águia foi resolvida? Essa no início. Como foi que elas resolveram? Lá no início falou sobre isso, que elas eram inimigas. Segunda, observe as imagens e marque a que corresponde aos filhotes de uma coruja. Terceira, de acordo com as características que a águia viu nos filhotes da coruja, você acha que a coruja mentiu ao dizer que seus filhotes eram mais bonitos? Justifique sua resposta. Quarta, você acredita que quando amamos alguém, o enxergamos de maneira diferente? Por quê? Então, vocês vão trabalhar essa interpretação de texto, certo? E resolver as questõezinhas sobre F e V. Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Beijão, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau!